é para você aceitar as coisas como elas são? Olá, Essência em Escuta! Bem-vindo, bem-vinda ao canal. Eu me chamo Dani Tezzoni e dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. E minha voz está aqui nesses vídeos, nesse canal, para se conectar com a sua voz, para que a gente possa unir as nossas vozes e se apoiar, se escutando, ouvindo a nossa própria essência que somos, fazermos esse exercício juntos, para ouvirmos a essência que somos. E hoje, em mais um vídeo das sextas-feiras, como sempre, eu trago um trecho de música para que a gente possa ouvir a melodia, ouvir a letra e refletir sobre isso, mas não apenas refletir de maneira racional, sentir que mensagem essa música, esse trechinho, na verdade, tem para mim, tem para você. E esse sentir que eu falo é captar, perceber, às vezes, o que a letra, ou a melodia também, mas principalmente o que a letra traz, não apenas para refletir, como eu falei, mas qual incômodo ela traz muitas vezes, qual parte da mensagem nos chama a atenção, ou nos incomoda, né? Mexe com a gente. E aí é nesse momento que vem a nossa intenção, o nosso exercício de se escutar, de se perceber. Incomodou? Incomodou por quê? O que nesse ponto me incomodou? O que será que isso quer dizer? O que será que isso remeteu? E claro que cada música, poema, mensagem, os seus autores fazem com uma intenção própria, né? Cada coisa escrita, cada livro, música, poema, cada expressão de arte principalmente, o artista coloca ali algum aprendizado interior dele, ou até ele colocou no papel para realmente continuar o aprendizado dele. Colocou uma verdade que é para ele, alguma conclusão dele sobre a vida. E aí a gente aproveita para trazer para a gente como estímulo para que a gente possa refletir sobre a vida que somos também. É mais ou menos o que eu trago que eu tento trazer neste canal. Que as minhas reflexões, algumas coisas que eu tenho aprendido e que ainda estou aprendendo, muita coisa que eu trago aqui no canal, não são conclusões prontas que eu tenho, não. São processos que eu ainda estou vivendo e trazendo aqui no canal, organizando um conteúdo para que eu possa continuar sentindo isso, me auxilia no processo da minha escuta também interior, da minha voz interior. Hoje eu trouxe aqui a música Não Olhe para Trás. E eu já acho interessante, né, que vai ter várias interpretações do Não Olhe para Trás. Eu interpreto hoje esse título como assim: não fique preso no seu passado. O seu passado foi o que foi, é o que é e é a estrutura que te trouxe até aqui. Então honre sim, honre tudo isso, mas siga em frente, continue, né? Siga em frente, não fique presa às questões. E é interessante que no vídeo dessa semana, da quarta-feira na leitura, se você ainda não acessou, vai aqui no canal e acesse, eu trouxe justamente um exercício bem rápido, mais ou menos, vamos colocar assim, uma meditação guiada. É um exercício sistêmico para que a gente pudesse acolher alguns aspectos da criança interior. E é um exercício bem rápido mesmo, então você ainda que às vezes não sente dificuldade de acolher a criança interior, ou aspectos da própria história, honrar parte da sua história, o que aconteceu com você. Veja lá se esse exercício, essas palavras que eu trouxe desse livro, que foi do Bert Hellinger, pode ajudar você a se acolher também, tá? E hoje, é interessante que a música, como é tudo muito intuitivo, e no caso eu acabo gravando na mesma semana, fica aquela energia, né? Aquela egrégora trazendo naquele ponto, claro que é o que ressoa comigo, por isso que eu acabo trazendo, né? Mas eu sei que não vai ressoar só comigo, eu não trago aqui só pra mim. E eu confio muito nisso hoje em dia. Então, tem relação um pouco a música com o que foi falado nesse outro vídeo. Por isso que eu acabei de sugerir para vocês também, e até para vocês fazerem o exercício. Então, para não alongar muito esse vídeo, vamos lá para a música. Lembrando, para quem não me conhece, que eu não sou profissional da música, eu só gosto de tocar violão bem básico e gosto de cantar também. Não sou profissional da música, nem de instrumento e nem de canto, tá? Apesar de gostar de cantar.
Sou fonoaudióloga, trabalho muito com as questões vocais e tenho um pouco de noção nesse sentido, mas não tenho prática profissional como cantora e nem instrumentista. Então, eu vou cantar só um trechinho mesmo, não perceber que eu vou parar num momento assim que parece, nossa, por que ela parou aí? Porque a minha intenção aqui também não é cantar a música inteira, é só um trecho mesmo pra gente refletir e sentir hoje, tá bom? Então vamos lá. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. E eu quis justamente parar nessa parte. As coisas são como elas são. Ou frase desafiadora de se entender, de se concordar, né? Eu acho que é até fácil a gente concordar. Não, tá bom, as coisas são como elas são. Só que a gente, na atitude no dia a dia, pelas nossas crenças, valores, a gente acaba se perdendo nisso. Não é bem assim, não. A gente quer que as coisas mudem para nos agradar muitas vezes. E a gente às vezes não se movimenta, se prendendo a situações que você quer que fique do mesmo jeito, para que a situação mude e não você entender que talvez aquela situação não sirva mais para você. Enfim, tô dando um exemplo aqui agora. Antes de eu prolongar, coloque nos comentários o que você sentiu com a música, tá? E se trouxe algum insight logo no trecho que eu cantei aqui, sem a reflexão que eu vou fazer aqui agora. E acho que vocês perceberam que eu comecei o vídeo justamente falando disso, né? Como que é aceitar as coisas como são, né? E entra o que eu falei um pouco sobre o amor essa semana. Falei a semana passada também, acesse nos vídeos do canal O Amor que Somos. E essa semana, no vídeo de quarta também, eu trouxe a questão de falar assim, que muitas vezes o amor, a gente fala que o amor é aceitar tudo. É complicado aqui também eu falar a palavra aceitar, talvez teria que ter uma outra palavra aí, né? Porque não deixa de se aceitar, não concordar, né? Respeitar, vamos colocar a palavra respeitar aqui, acho que essa é melhor. Se tiver uma outra palavra aí, tá entendendo até minha confusão aqui na minha mente, de encontrar uma palavra que realmente vai traduzir. Que aceitar seria o respeitar, no caso, aceita, é isso, o que você não tem controle não vai ser alterado. Você vai cocriar a sua realidade e você vai olhar para as coisas de uma outra maneira. Então, muitas vezes o que muda não é o outro e não é nem você mesmo, mas é a maneira como você olha para o outro, a maneira como você olha para você. Porque às vezes a gente está olhando só com os filtros, não está olhando com a mente aberta, sem preconceito, sem julgamentos. Então, assim, né? Se o que é errado ficou certo, então de repente, se você começa a olhar de uma outra maneira para aquilo, o que era errado ficou certo e o que era certo ficou errado. Então a gente pode considerar que o certo e errado não são realidades, são julgamentos. São julgamentos. Existem coisas que vão me auxiliar para minha expansão de consciência, existem coisas que não vão me auxiliar. E não quer dizer que é certo que é errado. Às vezes, coisas que não me auxiliam mais para a expansão da minha consciência já me auxiliaram um dia. Então percebam como encontrar tudo isso. É só você que vai encontrar isso na sua realidade, na sua individualidade, com a ajuda de outras pessoas, de locais como esse canal, encontros, enfim. Então, assim, amar também é entender que nem tudo é como a gente quer. E ser amor é isso. Porque ser amor, aí que vem, né? As coisas são como elas são. Ser amor é ser o que se é. E muitas vezes no ser o que se é, eu não preciso concordar com o outro. Eu posso dizer não para o outro. Eu posso dizer não para o que eu quero ou não quero na minha vida neste momento. Porque muitas vezes, se eu ficar dizendo sim para tudo, às vezes eu estou dizendo sim para tudo e não para mim. E aí, se eu estou dizendo não para mim, para minha essência, para minha alma, onde está eu me amando? O meu amor próprio, o amor que eu sou?
Eu suspirei porque, para mim, mexe bastante e eu sinto que é um desafio. Na verdade, a gente está aprendendo a cada dia a só ser o que a gente é. A gente já é o que a gente é, mas a gente não se permite muitas vezes. Ou é e não se aceita. É e não se acolhe. É e não se contempla. Não se encanta consigo mesmo, só se julga. Imagina o que a gente faz com os outros, porque se a gente faz isso com a gente, normalmente é o que a gente faz com os outros também. Então eu vou deixar, não vou me alongar nessa reflexão, eu sinto de parar por aqui, como muitos sabem que tudo é muito intuitivo aqui no canal. Eu sinto que essa mensagem que precisava ser colocada hoje, tanto para você quanto para mim. E quando eu falo hoje, não é só para quem está assistindo no dia postado, na sexta-feira, mas a qualquer momento que a gente está vendo esse vídeo. A qualquer presente momento do agora que a gente estiver vendo esse vídeo. Eu muitas vezes assisto em outro momento meu próprio vídeo ou outros vídeos e eu falo assim, nossa, eu falei isso, agora está servindo para mim novamente. Eu ainda estou acolhendo isso que eu falei, eu ainda estou lidando com essas questões que eu falei. Então, que a gente esteja mais disponível a sermos o que somos, a nos permitirmos ser o que somos, e assim nos ouvirmos, nos percebermos, para nos conhecermos, nos direcionarmos e deixarmos sermos o fluxo da vida, o fluxo desse amor. O desse amor, que a hora que a gente se manifesta no mundo, a gente vai se manifestar como amor. Porque muitas vezes um não para o outro é amor também. Às vezes, quando um pai e uma mãe vai falar não para uma criança, em que ela vai cair, não vai aí que você vai cair. Ela está ensinando para ela. Ela não está só impedindo a criança de andar naquele local, mas ela está ensinando algo para ela. Então, muitas vezes, a gente acha que amar é dizer sim, às vezes a gente brinca, é só namastê o tempo inteiro, né? Aquela pessoa que só sorri. Não é isso, a gente tem outros momentos também, de que a gente precisa se recolher, de que a gente precisa acolher nossas tristezas, porque a gente sente, estamos aqui como humanos. Mas até que ponto, nessas situações, eu prejudico o outro também? Então, a questão do amor não é dizer não para o outro, dizer não para o outro só para não concordar com o outro, mas é quando eu digo não para o outro porque eu estou dizendo sim para mim. Porque o contrário também, será que eu estou sendo amor? Enfim, a reflexão de hoje é essa. Espero que tenha contribuído com vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês sentiram disso, o que vocês concordam ou não concordam, que tudo bem, a gente pode conversar sobre isso para aprendermos juntos. As percepções de vocês são muito importantes para mim, tá? Então coloque nos comentários o que vocês acharam, quais insights vocês tiveram e se é um desafio para você realmente aceitar as coisas como elas são ou não. Se não for um desafio, me fala. E me conta o que você faz para realmente, que exercício você faz, o que você pensa, para me ajudar também a eu continuar aceitando, né, realmente as coisas como são, eu como eu sou. O amor que eu sou, a vida que eu sou. E se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, para ajudar e esse canal a expandir mais ainda, a chegar esse vídeo para mais pessoas. Curte aqui, lembra de curtir, que é o mais simples aí, curte para ajudar também o canal e também se você realmente gostou, para eu saber que você gostou do conteúdo, para eu trazer cada vez mais conteúdos como esse. E compartilha também com quem está precisando ter essa reflexão neste momento e sentir neste momento o que você percebeu nesse vídeo também, para que juntos possamos sempre nos apoiar nessa aprendizagem, nesse encantamento e nesse aprendizado pela vida que somos. E lembre-se, a sua voz sabe o caminho. Ela, no fundo, sabe aceitar as coisas como são. Então, confie nela, se escute. E até o próximo vídeo.